Essa semana eu fui incomodado muito por Deus naquilo que Ele desejava falar ao meu coração, naquilo que Ele desejava falar aos nossos corações. E me veio à mente a experiência dos moradores ali da cidade de Mariana. Pode postar a foto. Dia 5 de novembro, completou 2 anos, e em alguns jornais a manchete era essa: uma tragédia anunciada. 19 pessoas morreram, 18 são mortas, uma desaparecida, até hoje não se encontrou o corpo daquela pessoa. E eu fiquei perguntando, se era algo anunciado, por que não foi evitado? Se aqueles que moravam próximos, os técnicos, as pessoas que conheciam de terreno, de solo, sabiam que isso podia acontecer, por que não evitaram? Por que não chegaram ao ponto de interditar aquela barragem, dizer não há condições mais de funcionar? E eu fiquei impressionado com as imagens que foram postadas. Tem uma outra imagem, pode postar. Vocês não estão conseguindo ver onde tem um carro ali em cima? Onde tem um carro ali em cima. A força das águas, dos rejeitos, dos minérios, daquela barragem ali em Mariana, a barragem de São Marcos, que causou toda a destruição dos rios. Sabe, irmãos, fico me perguntando, por que situações nas nossas vidas como essas, ou como essa, não são evitadas? Porque muitas vezes a gente trilha caminhos que até então são conhecidos por outros, e a gente continua teimando, pensando que quem sabe comigo vai ser diferente, na hora certa eu vou dizer não. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã, e fala a você, que está participando do nosso culto através da internet, muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã. A história pode se repetir na sua vida, a história, quem sabe, pode se repetir na minha vida. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 1. Nós vamos ler alguns versos da palavra do Senhor, para eles permaneçam com a sua Bíblia aberta. Alguns textos vão ser projetados, mas o meu desejo, a minha oração é que saiamos daqui todos nós comprometidos em buscar mais a face do Senhor, a buscar fugir daquilo que tem aparência de mal. Quando a palavra do Senhor diz, olha, fugir da aparência, ainda não é mal, ainda não é pecado, mas já aparece, já deixa transparecer que algo maldito ou pecaminoso vem a reboque. E o texto bem conhecido, que trata da experiência de Davi, capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para guerrear, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Apenas um versículo, mas que remonta a todo um drama, toda uma situação, uma circunstância que tudo levava a crer que desembocaria em problema. E a primeira coisa que eu preciso aprender diante daquilo que lemos, daquilo que o Senhor quer e deseja falar aos nossos corações, eu preciso perceber claramente quando Deus nos mostra situações que precisam saltar aos nossos olhos como algo diferente, algo impuro, algo que não vai ou que não caminha segundo a vontade, de acordo com a vontade do Senhor. E a primeira lição que eu posso aprender nessa experiência de Davi: pessoa certa, no lugar certo, na hora errada. Pessoa certa, no lugar certo, na hora errada. E quantas vezes nos sentimos assim? Pessoa certa, buscando coisas, quem sabe, que agradam a Deus, mas tomando atitudes que não agradam a Deus, tentando, quem sabe, melhorar de vida, melhorar a sua situação, encontrar meios de sustentar a sua família, mas com situações ou com atitudes diferenciadas daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Por favor, posta novamente o texto. E eu queria destacar essa expressão. Pode clicar? Isso. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Se você sabe que é o tempo de guerra, o que é que está fazendo no palácio, Davi? O que é que você está fazendo aí, Davi? Aí não é o teu lugar, o povo está lá guerreando. O que é que você está fazendo aí mesmo? Não, no momento certo, pastor, eu vou saber dizer não.
Eu estou lá, mas só por enquanto não aparece nada. É só um quebra-galho, mas no momento certo eu vou dizer: não, basta, não quero mais. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Tenho aprendido na experiência do filho pródigo. Quando Jesus relata aquela parábola preciosa do filho que pediu ao pai o direito daquilo que ele tinha como herança e saiu de sua casa e foi para uma terra longínqua e mais distante ele pôde estar da casa do Senhor. E eu fico imaginando que aquele jovem procurou um lugar bem longe, quem sabe pudesse esquecer da casa do pai. Mas uma coisa me chama a atenção nessa experiência, nessa parábola contada por Jesus: quanto mais longe ele foi, mais difícil a volta. Cuidado, meu irmão, cuidado para você não ir tão longe e quem sabe se tornar difícil a sua volta. Cuidado para você não se afastar tanto da presença do Senhor e quem sabe a sua volta ser demorada, ser penosa, ser algo marcado pela dor, pela perda, pelo sacrifício. Cuidado. Mas existe um outro detalhe no texto. Pode clicar novamente. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e ele não foi. Por que você não foi para a guerra, Davi? O que é que você está fazendo aí no palácio, meu irmão? É o tempo dos reis saírem para a guerra. O que é que você está fazendo no palácio, Davi? Sai daí, meu irmão, aí não é o seu lugar, pelo menos nesse momento não. Minha mãe dizia algo que talvez os irmãos tenham ouvido de seus pais: não procure sarna para se coçar. Não é assim que dizia? Não busque sarna para se coçar. Eu acho que é mais ou menos assim. Você está buscando sarna para se coçar, meu irmão? Está procurando problema para a sua vida? Saia daí, Davi. Os reis estão lá na batalha. Joabe está lá com seu exército, vá para a batalha. Mas algo que me chama a atenção nesse texto que lemos no início é que a Bíblia diz assim: mas Davi permaneceu em Jerusalém. Não tem como mudar. Eu vou ficar em Jerusalém. Vocês podem até ir. Eu sei que os reis de Israel deviam ir para a guerra, está no tempo da primavera. Eu sei, já estou careca de saber. Mas eu vou ficar em Jerusalém e comigo vai ser diferente. Eu vou escrever uma nova história, ainda que existam exemplos daquilo que aconteceu no passado com outras pessoas, não adianta. Como dizia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo: não adianta vir com churumelas que não vai me convencer. Eu vou permanecer em Jerusalém. E aí, diante daquilo que eu comecei a meditar a respeito desse homem, que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, encontrei pelo menos 3 faces do pecado, e aquilo que quero chamar as diversas faces do pecado. Primeira coisa que eu preciso aprender: não chame de oportunidade aquilo que é desonesto. Ah, pastor, caiu no meu colo, olha, a coisa veio, olha, Deus sabe que eu não busquei, Deus sabe que eu nem cavei, nem procurei, mas caiu no meu colo, meu irmão, isso é desonesto. E Satanás planta situações em nossas vidas. Certa vez eu atendi uma irmãzinha, ela dizia: pastor, olha, eu evito até, quando eu preciso de resposta de Deus, eu evito até em orar em voz alta. Porque se eu peço uma resposta a Deus, eu tenho que fazer em secreto. Porque como Satanás não conhece o meu pensamento, eu preciso fazer isso em secreto para que ele não sonde e não conheça aquilo que eu desejo e apresente, quem sabe, uma casca de banana. E quem sabe aquela oração de Gideão: Senhor, se for da tua vontade, que o novelo amanheça seco, ou que amanheça molhado, e ao redor esteja seco ou esteja molhado. Ela dizia que não fazia, ela fazia isso em secreto. Porque Satanás, quem sabe, pode colocar diante dela uma situação e confundir a mente daquilo que ela entendia e desejava conhecer a vontade do Senhor. Por isso, não chame de oportunidade aquilo que é desonesto. Satanás sabe do seu coração, sabe como você anseia por isso. Ah, como eu queria, como eu desejava. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Isso é desonesto, ou isso pode ser desonesto. A segunda face do pecado: não chame de casualidade aquilo que é cultivo de Satanás. Em outras palavras, casca de banana. Foi Satanás que plantou, meu irmão. Foi Satanás que plantou.
e você disse: olha, foi casual, foi por acaso, aconteceu, eu não estava procurando, e veio, e aconteceu, e foi acontecendo, e você caiu na casca de banana de Satanás. Lembro de José, trabalhando na casa de Potifar, e a Bíblia diz lá em Êxodo que Potifar não sabia de nada o que trazia para sua mesa. José cuidava de tudo, responsável de tudo. Potifar não sabia nem o que ele ia comer naquele dia. Mas a mulher de Potifar, que alguns chamam de Potiféia, a Bíblia não diz que é isso o nome dela, mas a mulher de Potifar se engraçou de José e disse: você é meu. Não, você é meu. E alguns podem dizer: mas você vai perder uma oportunidade dessa, você não buscou, você não galanteou ela, você não cantou ela que está... Não, você é a esposa do meu Senhor. E a terceira face do pecado, e o que eu preciso aprender na experiência dolorosa de Davi: não chame de normalidade aquilo que é abominável. Pastor, isso é a coisa mais natural do mundo. Pastor, olha, todo mundo faz. Isso se tornou algo comum, algo natural. Quem não faz hoje que é estranho. E é exatamente assim que Jesus nos ensina, que devemos caminhar na contramão do mundo. Quando Jesus diz lá no Sermão do Monte, quando o mundo ensina você a amar apenas quem ele ama, o mundo já faz isso. Mas eu quero convidá-lo a amar quem ele ama, quem ele odeia, a orar pelos que vos perseguem, a abençoar aqueles que lhe amaldiçoam. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, porque muitas vezes as práticas danosas desse mundo, o pecado, começa a se tornar tão natural que aquele que faz diferente ou certo passa a ser destaque. Já perceberam isso? Fulano achou uma carteira recheada de dinheiro e devolveu com o dinheiro. Isso é notório. Isso é algo a se tornar manchete de jornal, como devia ser a coisa mais natural do mundo. Já disse aos irmãos que certa vez, já contei isso certa vez, mas faz tempo, eu imagino. Certa vez eu estava na Receita Federal, tratando de assunto do meu pai, e ali esperando, e nisso chegou um senhor, muito galanteador, muito brincou com as meninas, tal. Percebi que ele, desculpe os advogados de plantão, mas ele estava com bottom aqui da OAB. Ele começou a brincar e as meninas começaram a ter uma certa reserva com eles. E ele percebeu, e uma delas disse: o senhor é muito galanteador. E ele olhou, mudou o aspecto da sua face, olhou para aquelas meninas e disse: se eu tenho uma qualidade, eu sou fiel à minha esposa. E depois eu fiquei me perguntando: fidelidade é qualidade de quem casa? Honestidade é qualidade? Mas o mundo que a gente vive, qualidade, honestidade, fidelidade e honestidade passou a ser qualidade. E aquele que não é, passa a ser destaque. Fulano é honesto. Percebeu isso? Como o mundo está totalmente inverso, os valores estão inversos desse mundo. Por isso, meu irmão, não chame de normalidade aquilo que é abominável ao Senhor. Cuidado, Davi. Você precisa estar na guerra. Você não pode estar no palácio. Porque é exatamente assim que Satanás faz. Porque ele conhece a nossa fragilidade. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe exatamente os nossos desejos, os anseios do nosso coração. Porque é assim que Tiago nos ensina. Lá no capítulo 1, nos versos 13 a 15, a palavra do Senhor diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E o versículo 14 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo consumido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Gera a morte. Cuidado. É apenas uma penumbra, é apenas uma insinuação, é apenas um número do telefone. E você colocou aquele número de telefone no bolso ou marcou na sua agenda. Muito cuidado, meu irmão, porque até então não é pecado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, quando Satanás começa a insinuar nos nossos corações daquilo que vai nos afastar da presença do Senhor. E aí a continuação da saga de Davi, no versículos 3 e 4, ainda do capítulo 11 da segunda carta de Samuel, a Bíblia diz: uma tarde qualquer, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio.
Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Ilita. O que é que você está fazendo no palácio, Davi? Para onde é que você está olhando, meu irmão? O que você deseja os seus corações? Qual o desejo do seu coração? Veja quantos destaques a gente pode dar ao texto que acabamos de ler. Por favor. Primeira coisa, do terraço viu uma mulher que não era bonita, era muito bonita, e que não estava em qualquer situação, ela estava tomando banho. Quem sabe se fosse feia, Davi não se engraçaria por ela. Mas é exatamente assim que Satanás faz: coloca uma mulher muito bonita e tomando banho, porque só assim você vai cair. Se fosse feia, manda prender, porque é muito feio tomando banho no meio da rua. Isso é um desrespeito com a sociedade em Israel. Mas como é muito bonita, e o bonito é para se mostrar. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, Davi, para onde você tem olhado. Certa vez alguém me procurou e disse: pastor, qual o texto da Bíblia que diz que um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não pode evitar que ele faça ninho? Eu disse: olha, isso é um ditado popular, mas não é bíblico. Mas é verdade. Você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas pode evitar que ele faça ninho. Você não pode evitar que um pensamento venha ao seu coração, mas você pode evitar que ele torne corpo, que ele passe a ser do pensamento para a ação, para a atitude, e aí vai causar dano à sua vida e quem sabe a vida da sua família. Precisava ser uma mulher muito bonita, e em qualquer situação, ela precisava estar tomando banho. Afinal de contas, Davi não ia se engraçar por qualquer uma, e em situação diferente do que tomar banho. Mas o texto ainda nos chama a atenção sobre outro aspecto. Mandou alguém procurar saber quem era. Anota o celular dela, se tiver o WhatsApp, mostra. Quem sabe, para que isso, meu irmão? Sabe, irmãos, o mundo que a gente vive muito da aparência. E o pastor, ainda que seja pastor, mas é homem. E eu tenho visto muita atitude de homens, querendo ser homens machistas, que se impõem, que dá conta do recado. E muitas vezes quer se impor diante de algo que é pecado, meu irmão. Cuidado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Quando a sua atitude tem afastado você da presença do Senhor. E não digo só isso com cada um de nós, mas quem sabe com aquele que está nos assistindo, participando do nosso culto lá na internet. Cuidado, meu irmão. Ele conhece o seu coração. Sabe que naquela manhã você brigou com a sua esposa e no trânsito vai aparecer alguém que vai olhar para você e vai sorrir. Cuidado, meu irmão. É Satanás. É Satanás. Não sei se você já vivenciou essa experiência. Eu já vivenciei. Eu sou homem, disse os irmãos que eu sou homem. E nós estamos fadados, vulneráveis às mesmas tentações dos irmãos. Briga com a esposa em casa, tem uma dificuldade, um mal entendido, e no trânsito encontra alguém que é cordial, aquele homem que puxa a cadeira. Cuidado, minha irmã, cuidado, muito cuidado, porque isso é insinuação de Satanás. Procurou saber quem era, e ele tomou conhecimento de quem se tratava, e a Bíblia diz assim: e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Ilita. Então não quero nada, não quero papo, é casada, infelizmente não dá para mim. Na situação que ele estava como rei, ele poderia ter todas as mulheres do reino, desde que fossem solteiras. Quem é? É a esposa de Urias. Não. Pensei que fosse solteira. Pensei que fosse viúva. Pensei que fosse alguém que não tinha compromisso. Mas a esposa de Urias, não. Meu soldado, Deus me livre. O quê? E onde está Urias? Não está aí não, está na guerra. O quê? E deixa uma mulher dessa em casa, Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã. Porque Satanás é astuto e ele conhece as nossas deficiências, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, aquilo que temos vivido na luta constante contra o pecado. Muito cuidado. Se no primeiro momento identifiquei as diversas faces do pecado,
Consigo identificar nessa nova experiência de Davi, ou na mesma experiência de Davi, os diversos disfarces do pecado. Veja como ele se apresenta bonito. Veja como ele é. Porque pecado é bonito, irmãos. Se pecado fosse feio, ninguém pecava. Porque a ideia de que Satanás é aquele bicho feio, vermelho, com chifre, de tridente, com rabo, ninguém pecava. O pecado é bonito, agora a consequência dele é desastrosa, é morte, é afastamento de Deus, é abominação contra Deus. Os disfarces do pecado sempre será atraente, ainda que seja veneno. Está lá aquela caveira com 2 ossos assim, não beba, é veneno. Não, mas eu vou saber parar na hora certa, eu vou saber dizer não na hora certa. Olha, eu vou ter sabedoria, eu ter controle e autocontrole para dizer não, e eu vou resistir. Muito cuidado, meu irmão, você está bebendo veneno. Segundo o disfarce do pecado, é que sempre será desejável, ainda que tenha um gosto amargo. E por último, sempre proporcionará prazer, ainda que gere a morte. E aquele que tem comunhão com Deus sabe exatamente aonde está entrando, sabe o caminho que está percorrendo, sabe aonde está trilhando ou onde está trilhando. E quando eu olho da experiência de Eva lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, quando Deus diz: olha, vocês podem comer de tudo que está aí à sua volta, todas as árvores lhes são permitidas que vocês possam comer, mas a árvore que está no meio do jardim dela não comam. Mas aí Satanás aparece a ela e diz: olha, vem cá, não é bem assim como Deus disse, não. Olha, Deus está tentando enganar vocês, está tentando fazer com que vocês fiquem controlados por Ele. E ofereceu a Eva o fruto proibido. E a Bíblia diz lá no versículo 6 do capítulo 3: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Veja 3 aspectos que esse fruto proporciona na vida daquela mulher. Primeiro, agradável ao paladar. Olha, deve ser gostoso isso aí, deve ser um gosto diferente das outras frutas que eu comi. Atraente aos olhos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que fruta bonita. E desejável para que ela pudesse ter discernimento. São os 3 aspectos do pecado. Agradável, para proporcionar em nós o prazer, em cada um de nós o prazer. Salta aos olhos como algo desejável, vai fazer com que eu seja uma pessoa diferente, vai fazer com que você possa ser alguém melhor do que você é, mas é pecado. Algum tempo atrás eu recebi uma crônica que tem como título: não existe almoço grátis. Não sei se você já recebeu, eu vou fazer a leitura aqui no meu celular. Eu sei que existem várias derivações ou várias finalidades dessa crônica. E a pessoa que escreveu diz: para capturar porcos selvagens, primeiro localiza-se um lugar na floresta em que os porcos selvagens costumam frequentar. E ali coloca-se um pouco de milho no chão, e diariamente, assim os porcos selvagens vêm diariamente comer o milho grátis. E quando se acostumam a vir diariamente, você constrói uma cerca no entorno do local, onde eles se acostumaram a comer um lado de cada vez. Aí, quando eles se acostumam com a cerca, eles voltam para comer o milho. E aí você constrói o outro lado da cerca. Eles voltam a acostumar-se então a comer. Você vai construindo a cerca no entorno, pouco a pouco, até instalar os 4 lados do cercado em torno dos porcos. No final, instala uma porta no último lado. Os porcos já estão habituados ao milho fácil e às cercas, e assim começam a vir sozinhos pela entrada. É aí que você fecha o portão e captura todo o grupo. Simples assim. No passo a passo, até que no último segundo os porcos pedem sua liberdade. Deixa eu perguntar uma coisa a você: quantas cercas já foram erguidas ao seu lado? Uma cerca, ainda dá tempo de fugir. 2 cercas, ainda é tempo de você sair dessa. 3 cercas, olha, sai dessa. Cuidado, porque o cerco pode se fechar e você passa a ser alvo fácil de Satanás. Não existe almoço grátis. Muito cuidado.
com aquilo que tem sido insinuado por Satanás. É fácil. Cuidado, muito cuidado, porque é assim que se capturam os porcos selvagens, é assim que se captura o homem, no desejo de ambicionar, de conquistar, de possuir tantas e tantas coisas. Satanás vai dando aquele milho de graça, e é de graça, e é de graça, e as cercas estão subindo ao nosso lado, e é de graça, e é de graça, e as cercas estão subindo ao nosso lado, e quando menos você imaginar, você está cercado pelos 4 lados. E é interessante que o cronista diz assim: depois começam a comer o milho fácil e gratuito, ficam tão acostumados a isso que esquecem como caçar por si mesmo, e por isso aceitam a escravidão, mas ainda mostram-se gratos com seus captores, e por gerações vão felizes ao matadouro, e nem desconfiam que a mão que alimenta é a mesma que os abate. Muito obrigado pelo milho que a cada dia a gente tem recebido aqui. A gente não precisa nem sair para caçar, e a gente recebe a cada dia esse milho aqui no nosso cercado, escravo de Satanás, das artimanhas e das armadilhas de Satanás. Por isso, muito cuidado, não existe almoço grátis. Você está sendo levado a um caminho que pode levar à morte. A segunda lição que eu aprendo na experiência de Davi é que uma pessoa errada no sentido de cometendo coisa errada, atitudes erradas, comportamento reprovável por Deus, no lugar errado, mas com a atitude certa, alguém que reconheceu o seu erro. Mas eu fiquei me perguntando, será que Natan não tivesse batido a porta de Davi, será que ele reconheceria o erro? Como, pastor, o senhor está falando de Natan? Não sei quem é Natan, estou por fora, não conheço de Bíblia, não sei de Natan. Diz assim o versículo 1 a 8 do capítulo 12, eu vou ler, o texto vai estar projetado e os irmãos vão acompanhando em suas Bíblias. E diz assim a palavra do Senhor: depois do pecado consumado, na verdade, desculpe, é a experiência em que Davi é visitado por Natan, diante daquele fato em que Davi manda Urias ser colocado na frente da batalha, e ali Urias é morto. Imagino que os irmãos saibam o restante da história, e aquilo que é apenas um adultério passa a ser um assassinato, e aquilo que era apenas um problema conjugal passa a ser algo muito mais sério. Digo apenas porque aos poucos as coisas vão tomando proporções, e se por enquanto ainda dá para remediar, depois é que não dá mais, porque depois que matou alguém não tem mais como trazer aquela pessoa de volta. E imagino quanta tristeza ao coração de Davi trouxe aquela atitude impensada, até que o dia o Senhor mandou Natan, o profeta Natan, à casa de Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta, capítulo 12, do verso 1 a 8, de segunda carta de Samuel. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto deles, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que esse homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você, esse homem, disse Natan a Davi. E continuou assim. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não for suficiente, ele teria dado mais ainda. Por que você fez isso? Você não tinha todas as mulheres que você pudesse ter, solteiras do reino? Por que você foi pegar exatamente uma comprometida, exatamente a ovelhinha? Esse homem precisa de uma mulher. Não sabia Davi que Natan estava falando dele mesmo. De maneira sábia, Natan começou a sondar o coração de Davi, desejoso, quem sabe, de uma vingança, de algo que pudesse ser algo justo.
desejou a morte daquele homem que tinha agido de maneira impensada, egoísta, em matar a cordeirinha. Mas eu consigo contemplar um novo Davi diante da revelação do seu pecado. Por isso que consigo perceber um homem errado com a atitude certa na hora certa, buscando arrependimento diante do Senhor. E no Salmo 51, acho lindo esse salmo, um salmo de arrependimento, um salmo de contrição, um salmo de confissão, porque foi escrito diante dessa situação. Davi deveras pesaroso, arrependido diante de Deus. E nos primeiros versos do capítulo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Reconhecimento de alguém que errou. Reconhecimento de alguém que cometeu um ato impensado diante dos homens e diante de Deus. E quantas vezes eu preciso ler o Salmo 51 para rever meus valores, minhas atitudes, e evitar, quem sabe, que um dia eu tenha que compor esse salmo, não por não ter pecado, mas não ter que me evitar, tomar a iniciativa de evitar tudo aquilo que aparenta ação e atitude de Satanás contra a minha vida. Mas consigo perceber nessa atitude, contrição de Davi, a diferença entre o eu e o tu. Enquanto Davi exige justiça para com o transgressor, aquele que pegou a ovelhinha única do pobre, suplica misericórdia para com Deus. Senhor, eu sei que eu não sou certo, eu sei que eu cometi um pecado, eu sei que fui algo danoso aos teus olhos, cometi algo impensado como um rei de Israel, como um servo do Senhor, mas eu suplico a tua misericórdia. E o segundo aspecto que eu encontro em Davi, enquanto se enxerga como o único responsável pelo pecado, reconhece em Deus a única fonte de perdão. Pelo menos ele reconheceu, pediu perdão a Deus, buscou ajuda, clemência, misericórdia. Eu sei que ele sofreu as consequências disso, todos nós sabemos o dano que causou à sua vida, mas naquele momento Deus perdoou o seu pecado, ainda que as consequências do seu pecado pudessem vir lá na frente. Mas encontro também 3 atitudes humanas em contraste com a atitude divina. No texto que lemos, no capítulo 51, nos versos 1 a 3, transgressão, ele apaga. Iniquidade, ele lava. Pecado, ele purifica. Enquanto nós agimos assim, Deus age em nosso favor. Enquanto tomamos atitude impensada, humana, pecaminosa, Deus está sempre pronto a nos perdoar, a nos lavar e a nos purificar e apagar tudo aquilo que nos impede de uma comunhão com Deus. Porque é exatamente assim que João nos ensina lá na primeira carta, no capítulo 1, no verso 9, quando ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas como terceira e última lição que eu aprendo com Davi, consigo conceber a ideia de alguém que vivenciou essa experiência danosa, dolorosa do pecado, da queda, mas do arrependimento, mas esse novo Davi, restaurado, transformado, perdoado, encontra a pessoa certa, no lugar certo, com a atitude certa. E faço isso pensando unicamente nos últimos versos do capítulo 51 do livro de Salmos. E eu coloquei aqui como tema: lições que aprendi. Lições que aprendi pelo erro. Lições que aprendi que foram danosas, pesadas, sofridas, mas eu aprendi. Primeira coisa que eu encontro Davi dizendo ao Senhor, naquela oração de contrição, de arrependimento, de misericórdia, rogando a compaixão do Senhor. Ele diz: olha, Senhor, eu estou falando, ou eu falarei de algo que aconteceu comigo. Eu vou testemunhar de algo que eu vivi, porque o meu testemunho vai ser mais persuasivo. Não foi um livro que eu li, não foi um filme que eu assisti, não foi um testemunho que eu ouvi de alguém, eu vivi. E é tão bom, irmãos,
Já disse aos irmãos que eu louvo a Deus quando tenho que lidar com pessoas que não nasceram num lar evangélico como eu nasci. Nasci num lar evangélico, na verdade nasci nessa igreja desde criança. Mas eu louvo a Deus quando encontro gente com um testemunho diferente do meu, que teve que romper com a tradição, que teve que mudar toda uma história de família, não, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, e você rompeu com aquela tradição, com aquela continuidade. Quantas dificuldades! Sei que muitos aqui conhecem a história de alguns aqui, quantas dificuldades têm vivido, em função de que agora é crente, está na lei dos crentes, agora é evangélico. Quantas dificuldades, mas eu louvo a Deus quando eu posso encontrar com essas pessoas e elas poderem testemunhar daquilo que Deus tem feito em suas vidas. Olha, hoje eu entendo claramente o agir de Deus na minha vida. Hoje eu posso compreender claramente como se deu a transformação em minha vida, porque aquilo que meus pais me ensinaram não era nada daquilo que está na palavra. Hoje eu estou vivendo algo que Deus me fez experimentar. Porque é assim que no versículo 13, na parte primeira, na parte A, ele diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Vou ensinar de algo que eu vivi, vou falar de algo que eu sei. Olha, eu só estou falando isso porque eu passei muito cuidado, meu irmão. Eu já caminhei por aí, eu já trilhei esse caminho e olha que não foi fácil. A segunda coisa que Davi aprendeu e quer fazer-nos aprender também, e ele diz assim: tenho certeza que eles me ouvirão, ou que me ouvirão. No versículo 3, na parte B, diz assim: para que os pecadores se voltem para ti. Senhor, eu sei que Tu és misericórdia, graça, compaixão, perdão, e através do meu testemunho eu vou poder fazer com que as pessoas também experimentem, vivenciem essa experiência de contrição diante do Senhor, de tanto que tem vivido distante do Senhor, mas que hoje podem vivenciar e experimentar essa mesma realidade que eu estou vivendo. Mas Davi chegava a uma conclusão também: mas antes eu preciso ser perdoado. Para que eu possa contar a minha história, eu preciso escrever o último capítulo, porque até então eu continuo em pecado diante de Ti. E ele diz no versículo 14: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Senhor, eu não quero mais carregar esse peso de culpa no meu coração. Faça com que o Teu perdão possa inundar o meu coração e eu possa tomar posse do Teu perdão e eu possa ter plena consciência de que o Senhor me perdoou, ainda que tenha sido um crime bárbaro, algo impensado. Mas consigo compreender ainda Davi no finalzinho do capítulo 51, dizendo: afinal, eu preciso declarar que fui curado pelo Senhor. Meu testemunho está incompleto. Se eu disser, olha, que eu pedi perdão a Deus e Deus não respondeu, então as pessoas vão dizer assim: olha, então Deus não lhe respondeu não, Ele não perdoou não. Seu pecado foi tamanho que Deus não lhe perdoou, está no processo. E aí no versículo 15 diz: e a minha boca anunciará o Teu louvor. Eu contaria às pessoas que pedi perdão, compaixão, clemência ao Senhor, e o Senhor me ouviu, o Senhor respondeu, e eu posso anunciar a todos que estão à minha volta. Mas uma coisa que eu consigo aprender com Davi: agora consigo distinguir a diferença entre sacrifícios vazios e atitudes corretas. É lindo quando eu aprendo isso lá no comecinho da vida de Davi, quando Samuel foi convidado para ir à casa de Jessé. Obrigado, meu irmão, fugiu o nome. A casa de Jessé. E aí chegaram os filhos de Jessé, e Samuel chegou para ungir o rei, passou Eliabe, Aminadab, Simar, e o Senhor disse: olha, não é um desses nenhum não. E aí Samuel olha para Jessé e diz: acabaram os teus filhos? Não, tem um lá no campo, mas ninguém dá nada, toca harpa o dia todo, é um sonhador, é alguém que... manda chamar. Davi aprendeu desde cedo que Deus não conhece e não quer e não deseja a nossa aparência. Ele conhece o nosso coração, porque aquele coração estava voltado, arrependido diante do Senhor. E ele diz isso no versículo 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Se for aparência, pode contar comigo. Se for ostentação, pode contar comigo. Mas o Senhor não se deixa levar pela aparência. O Senhor quer e deseja coração transformado, contrito, convicto de que realmente houve uma transformação.
E a última experiência de Davi: agora sei que os sacrifícios só terão sentido depois de restaurada a comunhão. Restaure a comunhão com o Senhor. Volte para o Senhor e comece a consagrar novamente a sua vida ao Senhor. Porque é assim que ele diz nos versículos 17 e 19 do capítulo 51: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Irmãos, a minha oração, o meu desejo é a minha oração, e que possamos sair daqui todos impactados por essa experiência de Davi, aprender como não fazê-lo, aprender como não se deixar levar pelas insinuações, pelo milho grátis que Satanás a cada dia tem lançado diante de nós. Cuidado, meu irmão, que as cercas vão começar a ser levantadas, erguidas ao seu lado. Não façam que a sua vida torne-se presa fácil de Satanás, mas que Deus possa usar cada um de nós para sermos instrumentos de transformação, de testemunho, instrumentos preciosos na vida do Pai, alertar, a anunciar esse evangelho, e que sejamos esses missionários a anunciar esse evangelho transformador, um Deus que está sempre pronto a receber de volta aquele filho que volta à casa do Pai, arrependido porque um dia deixou e afastou-se da casa do Pai. Que Deus nos abençoe.